Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 2, o amor da aliança. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, me uno aos meus irmãos em oração, em busca de poder, o poder do Espírito Santo para entender a Bíblia. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, em nome de Jesus suplicamos. Amém, Senhor. O amor da aliança. O verso áudio, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Deus quer morar em você. Queridos, nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo mora no templo que se chama o nosso corpo. O Espírito Santo habita em nós. Por isso somos participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina significa que nós temos Deus vivendo em nós, porque o Espírito Santo é Deus e ele vive em nós. Jesus, ao ir para o céu, ele disse: eu vos enviarei um Consolador, e ele habitará com vocês, estará em vocês, e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito e ensinado. O Espírito Santo, portanto, é Jesus vivendo em você, porque o Espírito Santo é o representante de Jesus na terra, despojado da personalidade humana. Alguns ensinam que a palavra grega HP ou ágape se refere ao amor exclusivo de Deus, enquanto outros termos como filéu seriam associados a tipos inferiores de amor. Mas, quando estudamos a Bíblia, descobrimos que não é bem assim. Uma análise mais atenta do amor de Deus nas Escrituras revela que essas ideias, o termo grego ágape, não se refere apenas ao amor de Deus, mas também ao amor humano, às vezes até mesmo ao amor humano mal orientado, conforme diz 2 Timóteo 4,10. Em segundo lugar, nas Escrituras, vários outros termos, além de ágape, são empregados para descrever o amor de Deus. Por exemplo, Jesus disse: o próprio Pai os ama, e ali o termo grego é filéu, visto que vocês me amam. E o termo grego é filéu, João 16, 27. O termo grego filéu é usado para indicar não apenas o amor humano, mas também o amor de Deus pelos seres humanos. Assim, nesse caso, filéu não se refere a um tipo inferior de amor, mas ao próprio amor de Deus. As Escrituras também ensinam que o amor de Deus não é unilateral por seus filhos, mas profundamente relacional. Faz diferença para o Senhor se os seres humanos refletem ou não seu amor de volta tanto para Ele quanto para os outros. O amor de Deus derramado em nosso coração fará com que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aleluia! Na parte de domingo, o eterno amor de Deus. As Escrituras são claras. Deus ama a todos. O verso mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Você o sabe de cor. Deveríamos decorar este verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este verso da Bíblia é a síntese do plano da salvação. Se toda a Bíblia fosse tirada de você, e você só tivesse esse verso de João 3,16, tenha certeza que milhares e milhares se converteriam a Deus unicamente através desse verso, porque ele é o resumo de todo o plano da salvação. Abra a sua Bíblia agora em Salmos 33, vamos ler o Salmos 33 e o verso 5. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Deus ama a justiça e o juízo, e a terra está repleta da bondade do Senhor, porque Deus é bom. Lemos também no Salmo 145,
Salmo 145, vamos ver o verso 9. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O que esses versos ensinam sobre até onde a bondade e a misericórdia de Deus alcançam? A bondade e a misericórdia de Deus alcançam todos os seres humanos na terra são alcançados pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Deus ama a todos, Deus faz com que o sol nasça sobre todos, que a chuva caia sobre todos. Algumas pessoas podem achar que não são dignas de amor, ou que Deus pode amar a todos menos a elas. No entanto, a Bíblia ensina repetidas vezes que cada pessoa é amada por Deus. Não há ninguém a quem ele não ame, e pelo fato de amar a todos, Deus também deseja que todos sejam salvos. Nem todos serão salvos, mas não por escolha divina. As pessoas vão se perder por escolha individual. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Esta é a vontade de Deus, que todos se arrependam, que todos se salvem. Mas então por que é que a maioria do mundo vai se perder? Porque a maioria não se arrepende dos seus pecados, a maioria não confessa os seus pecados, a maioria não rompe com os seus pecados. Na Bíblia também podemos ler a primeira carta de Timóteo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Timóteo, vamos ver então capítulo 2 e o verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quantos Deus quer que se salvem? Todos. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui diz o capítulo 2, verso 2. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Meu querido irmão, Deus quer que todos se salvem, mas Deus proveu um caminho para o céu, e esse caminho se chama Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não existem centenas de santos que podem ser mediador seu e meu. Não, só existe um mediador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por você e por mim. Ele é o único caminho que nos leva para o céu. Por isso, fica claro na Bíblia que Deus quer que todos se salvem, mas pelo caminho provido por Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Lemos também em Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 e o verso 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus deixa claro, não tenho prazer na morte do ímpio, quero que todos se salvem. Mas a salvação é um plano que eu criei, e o Salvador é o Messias que eu providenciei, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu, senão por Jesus Cristo. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O desejo de Deus é a conversão e salvação. Os que se perderem, se perderão por livre e espontânea vontade, livre e espontânea decisão, não por determinação de Deus. O verso que vem depois de João 3,16 diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Se dependesse unicamente de Deus, todos aceitariam seu amor e seriam salvos. Mas ele não força o seu amor sobre ninguém. Podemos aceitá-lo ou podemos rejeitá-lo. E mesmo que muitas pessoas rejeitem o amor de Deus, Deus nunca deixará de amá-las. Porém,
Não basta Deus amar você, você precisa amar a Deus. Em Jeremias 31:3, o Senhor diz ao seu povo: com amor eterno te amei, por isso com bondade te atraí. Em outras palavras, a Bíblia ensina repetidamente que o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus nunca acaba, é eterno. Isso é algo difícil para nosso entendimento. Por quê? Já que muitas vezes nós, em nosso amor humano e falho, deixamos de amar as pessoas que um dia amamos. Mas assim não é com Deus. O amor de Deus é eterno. Ele nos ama mesmo quando pecamos contra Ele. Ele nos ama mesmo quando damos as costas para Ele. Mas, meu querido irmão, o amor de Deus não basta para nos salvar. Nós precisamos amar a Deus. Se o amor de Deus é eterno e Ele ama a todos, por que então tantos vão se perder? Porque o plano da salvação é um sistema de amor recíproco. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas precisa haver esta reciprocidade entre Deus e você. Ele nos amou primeiro, Ele tomou a iniciativa, mas precisa haver uma reciprocidade da sua parte. Você precisa amar a Deus, aceitar a Jesus como Salvador, confessar a Ele os seus pecados. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o amor da aliança. A Bíblia frequentemente retrata o relacionamento de amor especial que Deus tem conosco, usando metáforas ligadas à família, como o amor entre marido e mulher, ou o amor de uma mãe para com o filho. Essas metáforas são usadas para descrever o relacionamento de Deus e o povo da aliança. Essa é uma relação de amor pactual, que envolve não apenas o amor de Deus por seu povo, mas também expectativas de que as pessoas aceitem esse amor e, em contrapartida, amem o Senhor e amem uns aos outros também. Vamos ler agora Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, vamos ver os versos 6 a 9. Leia comigo. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O amor de Deus é eterno, mas ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser aceito. O pai e a mãe precisam ser inundados, impregnados do amor de Deus. Partilhar este amor com seus filhos é exatamente o que Deus está falando em Deuteronômio 7, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos. Você e eu, como pais, precisamos ensinar aos nossos filhos, assentado em casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, no culto da manhã, no culto da noite. Deus precisa ser louvado e honrado em nossos lares. A Bíblia precisa ser lida, as histórias da Bíblia precisam ser contadas para as nossas crianças desde bebezinhos. Desde criancinhas recém-nascidas, já precisam ouvir as historinhas da Bíblia. O Espírito Santo se encarrega de gravar essas mensagens celestiais na mente das crianças. E aqui diz, verso 8, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver andando na rua, você tem as verdades de Deus gravadas na sua mente. E as escreverás nos umbrais da tua porta. Nossa casa tem que ser consagrada a Deus. O sangue do Cordeiro precisa ser colocado nas portas dos lares dos filhos de Deus. O sangue do Cordeiro na sua porta representa a salvação para você e para os seus filhos e se torna algo público. Todos saberão que ali, naquela casa, naquele lar, o nome de Deus é honrado. Jesus Cristo é o Salvador daquela família. Em Deuteronômio 7:9, descreve um tipo especial de amor que Deus tem pelo povo da aliança, um relacionamento que depende em parte da fidelidade deles. O amor de Deus não é condicional, mas a relação de aliança com o seu povo é condicional. A palavra hebraica recede
que geralmente é traduzido como misericórdia ou amor leal, ilustra o aspecto do amor divino relacionado à aliança. O termo recede refere-se à lealdade e ao amor inabalável por outra pessoa dentro de uma relação de amor recíproco. Além disso, recede sugere que alguém inicia esse relacionamento com a expectativa de receber o mesmo em retorno. A palavra recede de Deus, o seu amor é extremamente confiável, constante, duradouro. No entanto, ao mesmo tempo, a recepção dos benefícios do recede é condicional, pois depende da disposição do povo em obedecer e cumprir seu papel dentro desse relacionamento. Queridos, Deus nos ama. Independente de sermos obedientes ou desobedientes, Ele nos ama. Mas a salvação depende de uma reciprocidade, um relacionamento de fé, de confiança no Deus que nos ama e já provou que nos ama, dando o seu Filho para morrer por nós. O constante amor divino é a base dos relacionamentos humanos e jamais conseguiremos igualar esse amor. Deus não apenas nos concedeu a existência por sua vontade, mas também em Cristo Ele se entregou por nós. Sem dúvida, a maior expressão do amor de Deus foi revelada quando o Senhor se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi Deus que se tornou em carne e humilhou-se, assumindo a forma humana e morrendo a morte na cruz. Essa é a maior revelação do amor de Deus. Deus se tornando carne e vivendo entre nós e morrendo na cruz por você e por mim. O que mais poderia Deus ter feito que Ele não fez? Ele fez tudo. Agora, o amor de Deus é inquestionável, eterno, mas precisa ser correspondido. O amor da aliança exige uma reciprocidade. Você ama a Jesus? Você ama a Deus? Jesus perguntou para Pedro: você me ama? Você me ama? Você me ama? Jesus quer que você confirme o amor a Ele. Esse amor precisa ser não só em palavras, mas em atos, em vida, em estilo de vida, que você partilhe este amor aos outros, que este amor seja refletido no seu rosto, no seu olhar, na forma como você trata as pessoas. Que Deus deixe que o amor divino inunde a sua vida, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Na parte de terça-feira, relacionamento condicional. Deus convida cada pessoa a desenvolver um relacionamento de profundo amor com Ele. Aqui diz em Mateus capítulo 22, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 22, vamos ver o verso 1 a 14. Nessa parábola contada por Jesus, fica claro de que Deus convida, Deus toma a iniciativa de preparar a festa de casamento do filho, e Deus toma a iniciativa de convidar os convidados, e Deus toma a iniciativa de prover a vestimenta para a festa nupcial. Deus tomou a iniciativa e fez os preparativos, mas precisa haver reciprocidade. As pessoas precisam aceitar o convite de Deus. Caso contrário, vão se perder. A Bíblia diz aqui em Mateus 22, 1 em diante: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei. Este rei representa Deus o Pai, que celebrou as bodas do seu filho. Este filho é Jesus Cristo. E enviou os seus servos. Que servos? Os profetas, a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Quem foram os primeiros convidados e que não quiseram vir à festa de casamento das bodas do Filho de Deus? O povo judeu. Os primeiros a serem convidados e os primeiros a rejeitarem. Verso 4. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio. Meu querido irmão, os judeus desprezaram o convite de Deus, rejeitaram o Filho de Deus como Messias. E aqui diz o verso 6, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Não mataram somente os servos, mas mataram o próprio Filho de Deus.
verso 7. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. 39 anos depois da morte de Jesus Cristo, exatamente no ano 70, a cidade foi incendiada, o templo foi destruído e o povo judeu foi espalhado pela terra. Cumpriu-se aquilo que foi dito na parábola. Aqui diz: e o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ou seja, o povo de Israel foi rejeitado como nação, não como indivíduos, mas como nação foram rejeitados. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Agora o convite se estendeu para os gentios, para todas as nações gentias. Você e eu fomos alcançados pelo convite da salvação feito por Deus, porque o convite foi estendido a todas as nações da terra. E o verso 10: e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Então, a rejeição do Messias não frustrou os planos de Deus. Deus é soberano. O plano que ele traçou de nos salvar vai se concretizar. O plano A de Deus era salvar a humanidade usando a nação de Israel como exemplo de uma nação que ama a Deus e que guarda os seus mandamentos. Mas a nação de Israel falhou no cumprimento do seu dever. Agora entrou em vigor o plano B de Deus, que é o Israel espiritual. Todas as nações da terra, todos aqueles que invocarem o nome de Jesus Cristo serão salvos. E este Israel espiritual do Novo Testamento é formado por todos os gentios e também por judeus que abraçarem individualmente a Jesus como Salvador. Mas a festa vai acontecer. O plano da salvação está se tornando realidade. E aqui diz o capítulo 22, verso 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Ou seja, alguém que está querendo ir para o céu sem a justiça pela fé em Jesus Cristo, sem justificação pela fé em Jesus Cristo, sem vestir as vestimentas brancas da justiça de Cristo, não podemos entrar no céu. Não existe salvação pelas obras. Ou você aceita Jesus como Salvador, como mediador, ou então você não terá entrada no reino de Deus. A veste provida pelo Deus Pai para todos os salvos é a vestimenta da justiça de Cristo. Ela foi tecida nos teares do céu e não existe nenhum fio de justificação pelas obras. É 100% justificação pela fé. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos são chamados, mas poucos aceitam o chamado. Poucos abraçam a Jesus como Salvador, poucos confessam os seus pecados. Meu querido irmão, responder a este convite de modo adequado envolve obedecer ao mandamento de amar a Deus e aos outros. Para desfrutar os benefícios desse relacionamento com Deus, precisamos aceitar voluntariamente o seu amor. Em Oséias capítulo 9, verso 15, abra sua Bíblia. Leia comigo, Oséias capítulo 9, verso 15. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora da minha casa. Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. A nação de Israel foi rejeitada por Deus por sua pecaminosidade, por sua idolatria, pela rejeição do Messias. Por isso aqui está a profecia: não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. E podemos ler também Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos ver o verso 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado.
Aqui o capítulo 11 de Romanos fala de Israel, chamado por Deus, os primeiros convidados, mas que foram rejeitados porque rejeitaram o Messias. Por isso diz em Romanos 11, verso 3, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aqui em Romanos capítulo 11, Paulo está falando de que a queda de Israel, a rejeição de Israel como nação, resultou na salvação dos gentios e também na salvação dos judeus individualmente que abraçarem a Jesus. Capítulo 11 de Romanos, verso 12. E se a sua queda, ou seja, a queda de Israel como nação, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Existe esperança para a conversão dos judeus? Existe esperança. Individualmente nós vamos ter milhares e milhares de judeus que, arrependidos, virão até Jesus e abraçarão a Jesus como Salvador. Aqui diz Romanos capítulo 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Israel continua sendo duro de coração, duros para aceitarem o Messias, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios é a pregação do evangelho em todas as nações, em todas as terras, para a conversão dos gentios. E agora, quando o evangelho for pregado no mundo todo, Deus vai dedicar um tempo especial para os judeus, para que milhares de judeus também sejam salvos. Verso 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Verso 28, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele chamou Israel, Israel rejeitou o Messias, mas Deus ainda tem graça que salva o judeu que abraça a Jesus como Salvador. Porque Deus chamou e o chamado de Deus é sem arrependimento. Verso 30, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, falando dos gentios, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, dos judeus, assim também estes, ou seja, os judeus, que agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos, judeus e gentios, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Convido você também para ler Judas, verso 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Os benefícios do relacionamento de amor com Deus estão condicionados à resposta humana ao amor de Deus. No entanto, não devemos cometer o erro de pensar que Deus deixa de amar alguém. Seu amor é eterno. É verdade que em Oséias 9,15, Deus diz a respeito do seu povo, não os amarei mais. Contudo, é importante lembrar que mesmo no livro de Oséias, ele declara sobre o seu povo, eu os amarei com generosidade. Oséias 14,4. Portanto, Oséias 9,15 não pode significar que Deus deixa de amar completamente seu povo. Em vez disso, esse verso deve se referir à condicionalidade de algum aspecto ou benefício específico do relacionamento de amor com Deus. Jesus disse aos seus discípulos, aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. É condicional. Amar a Jesus Cristo é obedecer os mandamentos de Deus. E quando nós amamos e guardamos os mandamentos de Deus, nós estamos dando evidência de que amamos a Deus. Jesus disse aos discípulos, aquele que tem os meus mandamentos, eu os guardo. Esse é o que me ama. Não é somente conhecer os mandamentos. Não é somente aceitar a Jesus como Salvador. Tem que ter uma reciprocidade em obediência àquele que
tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Deus não quer amor de palavras somente, Deus quer amor de vida, ações. É um estilo de vida obediente a Deus. E acrescenta ainda, o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. João 16, 27. A manutenção dos benefícios do relacionamento salvífico com Deus depende de aceitarmos seu amor, o que envolve a disposição de sermos veículos desse amor. Isso não significa que o amor de Deus acaba. Não podemos impedir que o sol brilhe, mas podemos evitar os seus raios, escondendo-nos dos raios do sol. Não podemos deter o amor eterno de Deus, mas podemos, em última instância, rejeitar um relacionamento com Ele e assim nos desligar daquilo que Deus oferece, especialmente a promessa da vida eterna. Queridos, o amor de Deus é eterno, ele existe, ele é real, mas ele precisa ser aceito. Tem que haver reciprocidade. Por isso Jesus disse, se me buscardes, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É óbvio que Deus nos busca, é óbvio que Deus veio em busca de Adão e Eva quando pecaram no Jardim do Éden. É óbvio que Deus está nos buscando quando enviou seu Filho como bom pastor, que veio em busca da ovelha perdida. Ele está nos buscando, mas a ovelha precisa aceitar o bom pastor, aceitar que ele a tome nos braços e leve-a de volta para o curral, o redil do bom pastor. Meu querido irmão, essa reciprocidade da sua parte, da minha parte, é indiscutível e muitos vão se perder porque não correspondem a esse amor eterno de Deus. Deus busca relacionamento com aqueles que Ele quer salvar. Ele quer intimidade, amizade, diálogo, conversa, é o caminhar juntos, é o ser amigo de Deus como Enoque, amigo de Deus como Abraão, andar com Deus, abrir o coração a Ele e partilhar este Deus de amor com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Que você e eu sejamos uma expressão pública do amor de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, misericórdia perdida. O amor de Deus é eterno, sempre imerecido. No entanto, podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas isso ocorre apenas porque Deus nos ama voluntariamente com seu amor perfeito e eterno, antes mesmo de fazermos qualquer coisa. Jeremias 31:3. Nosso amor por Deus é uma resposta ao que já recebemos, mesmo antes de pedirmos. Ele amou primeiro. A iniciativa foi de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, vamos ver os versos 7 a 20. Leia comigo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas precisamos nos amar e precisamos amar a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Isto está claro na Bíblia. Quando fala ninguém jamais viu a Deus, está se referindo ao Pai, porque o único rosto divino que nós conhecemos é o do Filho. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Quando amamos a Deus, é porque o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós e derrama sobre você o amor divino. Verso 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança,
porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, o temor, porque o temor, ou seja, o medo, tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa. Nós somente correspondemos ao amor já revelado, já provado, indiscutivelmente foi provado pela dádiva de Jesus Cristo, pela morte de Jesus na cruz. Eu preciso corresponder a esse amor. Verso 20, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Se você não tem reconciliação com seu irmão, se você teve desentendimento e você não busca, não pede perdão, não se reconcilia, você está perdido. Perdido. Por quê? A Bíblia diz, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Meu querido irmão, o amor de Deus sempre vem em primeiro lugar. Se ele não nos amasse primeiro, não poderíamos amá-lo em retorno. Embora Deus nos tenha criado com a capacidade de amar e ser amado, ele próprio é a base e a fonte do amor. No entanto, temos a escolha de aceitar esse amor e em seguida refleti-lo na vida. Essa verdade é exemplificada na parábola do servo que não queria perdoar. Ora, aquele servo que foi perdoado, mas não queria perdoar ao seu amigo, então o seu perdão foi anulado. Abra sua Bíblia e veja essa história em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, os versos 23 a 35. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, o rei aqui é Deus, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. O que significa isso? 10.000 talentos significa uma dívida impagável. Uma dívida que levaria pelo menos 200.000 anos de trabalho para ser pago. Quem viveria 200.000 anos para pagar a dívida? Isso era impagável. Isso era impagável, impossível. Mas o rei perdoou este servo que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Isso é graça divina. Ele se propôs a pagar, só pediu tempo, mas ele não sabia o que estava falando. Era impossível pagar essa dívida. Por isso, Deus perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, e Ele nos salva, porque é-nos impossível alcançar a salvação por nossos próprios méritos. E este servo foi então perdoado por esta dívida de 10.000 talentos. Agora, veja o que aconteceu em seguida. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários. Ou seja, era uma dívida pequena em comparação com a dele que foi perdoada. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deres. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. O princípio aqui é perdão. Nós precisamos, carecemos do perdão de Deus para sermos salvos. Precisamos. E são muitos os pecados, mas Deus nos perdoa. Mas
Como você está agindo com aqueles que ofenderam você? Como você está agindo com aqueles que pecaram contra você? Será que você está disposto a perdoar, assim como Deus perdoou você? Você está disposto a perdoar o seu irmão, o seu amigo, aquele que traiu você, aquele que caluniou você? Como você age? Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, Deus também não perdoará a nossa dívida. Muitos vão se perder, não porque não foram perdoados, mas porque não perdoaram. E quando nós nos negamos a perdoar aqueles que nos ofendem, Deus então cancela o nosso perdão. Porque a Bíblia diz, perdoem para que sejam perdoados. Na parábola, era impossível aquele servo pagar a dívida. Ele devia ao Senhor 10.000 talentos. Um talento equivalia a cerca de 6.000 denários. Um denário era o trabalho de um dia. E um denário era o que um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Um trabalhador levaria 6.000 dias para ganhar um talento. Mas ele devia 10.000 talentos. Descontando os dias de folga, ele conseguiria trabalhar 300 dias por ano e assim ganhar 300 denários. Levaria cerca de 20 anos para pagar um talento, que consistia em 6.000 denários. 6.000 dividido por 300 é igual a 20. Então, para juntar 10.000 talentos, um trabalhador médio teria que trabalhar 200.000 anos. Quem trabalharia 200.000 anos? Jesus contou uma parábola onde a dívida é impagável, mostrar que é impossível a salvação pelas obras, pelos seus próprios méritos. Não, me dê um tempo que eu vou pagar. Não vai pagar. É impossível você se salvar. Ou Deus nos perdoa, ou Deus usa de graça para com você e comigo, ou nunca vamos nos salvar. A graça divina chega até você pelo sangue de Jesus. O preço pago foi o sangue precioso de Jesus. Porém, quando o servo perdoado se recusou a perdoar a dívida muito menor de 100 denários de um dos seus conservos e o lançou na prisão por causa da dívida, o Senhor ficou indignado e anulou o seu perdão. Então é possível você ser perdoado e depois Deus anular o seu perdão? É possível. Se Deus perdoa os meus pecados e eu me nego a perdoar os pecados daqueles que me ofenderam, então o meu perdão será anulado. É isso que Jesus está nos ensinando nesta parábola. Então, meu querido irmão, muito cuidado com aquele irmão com quem você está brigado, com quem você não conversa, você não cumprimenta. Se ele está numa festa, se ele está numa casa, você não comparece lá porque você está de mal com ele. Vocês estão sem se conversar há meses, há anos. Existem adultos que estão brigados há anos, mas eles estão frequentando a igreja, eles estão devolvendo o seu dízimo, eles estão guardando os mandamentos de Deus, eles pensam estar salvos, mas eles estão perdidos, porque eles não perdoaram os seus ofensores. Não existiu a reconciliação. Para que o perdão que recebemos de Deus não seja cancelado, nós precisamos perdoar. É o marido que perdoa a esposa, é a esposa que perdoa o marido, é o empregado que perdoa o patrão, é o patrão que perdoa o empregado, são amigos que se perdoam. O perdão que eu dou é o perdão que eu recebo. Amando é que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Aleluia! Na parte de quinta-feira, vocês receberam de graça, deem de graça. Assim como o servo jamais conseguiria quitar a sua dívida, nós também nunca seríamos capazes de pagar a Deus, conquistando ou merecendo o seu amor. No entanto, o que podemos e devemos fazer é refletir o máximo possível o amor de Deus aos outros. Se recebemos grande compaixão e perdão, quanto mais deveríamos conceder compaixão e perdão aos outros? Lembre-se de que o servo perdeu o acesso à compaixão e ao perdão de seu senhor, porque não os concedeu ao seu conservo. Se amarmos a Deus,
não deixaremos de refletir o seu amor aos outros. Qual é a ligação entre o amor de Deus, o nosso amor por Ele e o nosso amor uns pelos outros? João, capítulo 15 e o verso 12. Leia comigo. João, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão é Jesus Cristo. É a Ele que temos que imitar. O padrão de amor é o amor de Jesus Cristo para conosco. Ele nos ama não porque somos bons, mas Ele nos ama e deu a vida por você antes de você amá-lo. Antes de você nascer, Ele já tinha dado a vida por você. Portanto, o mandamento de Jesus é este. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora leia também a primeira carta de João, capítulo 3, e o verso 16. Primeira carta de João, capítulo 3, o verso 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Não é só dar um prato de comida, não é só ajudar financeiramente um irmão, é a disposição que eu e você deveremos ter de, se necessário for, dar a nossa vida pelo nosso irmão. Porque é isso que Jesus fez por você e por mim. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós deveremos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo ao seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3, 18. Nós deveremos amar de verdade, com ações que comprovam nossas palavras. Logo depois de João 15, 12, Jesus disse aos seus discípulos: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. João 15, 14. E o que Jesus nos ordenou? Entre outras coisas, Jesus nos instruiu a amar os outros como Ele nos amou. Nesse e em outros textos, o Senhor nos ordena amar a Deus e uns aos outros. Devemos reconhecer que recebemos o perdão de uma dívida infinita que jamais conseguiríamos pagar, que foi paga na cruz por você e por mim. Portanto, devemos amar e louvar a Deus e transmitir o amor e a graça aos outros. Aquele a quem muito é perdoado, muito se ama, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7,47. E quantos de nós falhamos em perceber o quanto fomos perdoados? Em quantos pecados Deus continua nos perdoando e tendo misericórdia de você e de mim? Se amar a Deus implica amar aos outros, devemos compartilhar com urgência a mensagem do amor de Deus, tanto em palavras quanto em atos. Devemos ajudar as pessoas na vida diária delas, aqui e agora, e também sermos canais do amor de Deus. As pessoas precisam conhecer o amor de Deus e você é o rosto de Jesus para elas. Você é a mão ajudadora de Jesus para elas. Você não pode pensar em outras pessoas, você não pode levar os necessitados, carentes para as Dorcas, para a assistência social. Elas vieram até você, você deve prover ajuda para elas. Ah, mas eu não tenho recursos. Ajude com o que for possível. Você recebeu a salvação de graça. De graça você deve partilhar esta salvação. Meu querido irmão, nós devemos levar as nossas necessidades a Jesus Cristo. Levar a Ele as nossas alegrias, também as tristezas, as preocupações e os temores. Deveremos levar tudo para Deus. Você não conseguirá sobrecarregar a Deus, nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os fios de cabelo da sua cabeça não é indiferente às necessidades suas e dos seus filhos. Seu coração repleto de amor se internece com nossas tristezas e expressões de pesar. Entregue a Deus todas as coisas que perturbam a sua mente. Nada é grande demais para Deus suportar, pois Ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Não há um só capítulo da nossa existência que seja escuro demais para Ele ler, nem dificuldade alguma tão complicada para Ele resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde dos filhos de Deus, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma,
nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial, ou sem que lhe desperte imediato interesse. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra por quem tivesse dado seu Filho amado. Como dizia Santo Agostinho, Deus te ama como se existisse somente você para amar. Este é o amor de Deus. Ele teria morrido, mesmo que fosse por uma única ovelha. O bom pastor teria dado a sua vida. Partilhe deste amor, desfrute este amor, distribua este amor e que o amor de Deus seja refletido na sua vida, principalmente dentro de casa. Porque o lugar mais difícil de refletir o amor de Deus é dentro do lar. Por isso Ellen White falou no livro Lar Adventista, aquele que é santo em casa será santo em qualquer parte do mundo. Que exista o amor refletido nos olhos e nas ações, nas atitudes do marido, da esposa, dos pais e dos filhos, e que Jesus seja honrado na sua vida e no seu lar. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, inquestionável, eterno. Mas ajuda-nos, Pai, a aceitar o teu amor e a refletirmos este mesmo amor na nossa vida familiar e na nossa vida também pública. Que o teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, nos ensinando a amar como Jesus nos amou, a perdoar como Jesus nos perdoou, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Que Jesus te abençoe, meu querido irmão, minha irmã, e que Jesus te dê a paz.